Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo para vocês aqui. Falar hoje de um livro bem atual. Um livro lançado em 2015, acho que deve ter um ano de lançamento. E é um livro muito interessante porque ele mostra pra gente, pelo menos ele dá o passo a passo de como é que a gente chegou aonde a gente está hoje, né, no campo político, evidentemente. Eu vou mostrar o livro aqui. Tá aqui, ó. Pare de acreditar no governo, é o título, né? E aí tem esse subtítulo que é um paradoxo muito interessante, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Bruno Garchagen, tá aqui. Bruno Garchagen, editora Record. Bom, falar um pouquinho do Bruno Garchagen. Ele é um desses nomes que apareceram aí nos últimos 5 anos, talvez. Na verdade, já faz um bom tempo que ele milita nesse ramo aí da política no ramo conservadorismo da política, né? Ramo conservador. Mas, pelo menos até o declínio o declínio do Império Lulístico, vamos dizer assim, não havia muito público não havia muito público para esse tipo de informação. A gente viveu tempos muito bons na época do real. A questão é a seguinte, vou ser mais direto. O brasileiro se interessa pela política a hora que dói no bolso. Então, enquanto o plano real funcionava muito bem e as pessoas tinham emprego e conseguiam comprar suas coisas, as pessoas não estavam dando muita bola para a política. Então não estavam nem aí se era Lula, quem é que estava no governo. Assim, eu tenho meu emprego, estou pagando minhas contas, está tudo certo, os preços não sobem, a inflação está sob controle, então, assim, deixa o Lula lá, não tem problema nenhum. A hora que entrou a tal da Dilma, que resolveu mudar a política econômica, colocar aquele jumento daquele Guido Mantega, que na verdade não é um jumento, ele só é um seguidor de políticas econômicas de esquerda, que não deram certo em lugar nenhum do mundo. E aí, como ele tinha uma chefe que era uma jumenta mor, essa criatura que está afastada da presidência, espero que se aposente e vá criar cabras em Cuba ou na Coreia do Norte e pare de aporrinhar o Brasil. Enfim, a hora que o PT resolveu mudar a política econômica através dessa mulher e voltou a inflação, destruiu a economia, as empresas quebraram. Esse ano nós vamos ter crescimento negativo do PIB, ou seja, nós vamos ter o PIB regredindo, as pessoas estão sem emprego, estão sem dinheiro. Então, assim, isso começou de alguns anos para cá. Então, com esse declínio do Império Lulístico, vamos dizer assim, pessoas que sempre alertaram da desgraça que era o PT começaram a ter mais visibilidade na mídia, nas redes sociais, no YouTube, enfim, onde é possível, né? Porque na grande mídia não tem muito espaço para isso. Então, o Bruno Gachag é um desses nomes que apareceu aí nos últimos tempos. Falando. Ele já fazia isso antes, mas não tinha visibilidade. Agora começou a ter um pouco mais de visibilidade. E nós tivemos uma sorte que entrou o Carlos Andreasa na Record, como editor da Record, né? Editor de não ficção. E agora ele também cuida da parte de ficção nacional. Então ele conseguiu editar muitos livros, que eram livros fundamentais para entender o Brasil de hoje, que a gente não tinha acesso, porque as editoras brasileiras, desde a época do regime militar, porque o regime militar combateu a guerrilha, combateu todo o movimento revolucionário de guerrilha. Agora, o movimento revolucionário intelectual, que foi para as universidades, para as editoras, para o jornalismo, esse aí ficou livre à vontade. Então, década de 60, 70, 80, 90, só livros de esquerda eram publicados. Você não tinha, autor de direita não tinha espaço em livraria para poder publicar. Assim, para você ter uma saúde no país, você tem que ter os livros de esquerda, você tem que ter livros de direita. Não é que você agora não precisa, não pode mais ter livros de esquerda. Não, tem que ter dos dois.
Tentei os dois para você ler os dois e fazer o comparativo. O problema é que durante 30 anos, 40 anos, só se lançou livros de esquerda. Agora estão saindo os de direita. Alguns com décadas de atraso, né? Então, a Record está fazendo esse serviço muito interessante de trazer alguns editores, alguns autores de direita, alguns pensadores, e entre eles o Bruno é um dos mais interessantes. Esse livro, para completar um pouquinho sobre o Bruno, ele é formado em Direito, se formou em Direito aqui em São Paulo. Ele é de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Ele se formou em Direito numa universidade, não sei se aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, agora não lembro. Mas acho que foi aqui em São Paulo. E depois ele foi para Portugal fazer mestrado em Ciência Política na Universidade Católica de Lisboa. Ele foi professor não, foi estudante visitante em Oxford também. Enfim, ele tem a carreira acadêmica dele lá. O que é interessante nesse livro, agora já entrando direto no tema do livro, é que é o seguinte, a gente mais ou menos sabe por que o Brasil está na situação que ele está, não só economicamente, mas no geral, né? Por que a nossa política é como ela é. Na verdade é uma herança portuguesa isso. Isso é uma herança portuguesa. Quem estuda a história mais ou menos já sabia disso, já sabe disso. O que esse livro dá é o passo a passo. Então o Bruno pega desde a chegada dos portugueses aqui, na verdade um pouco antes da chegada dos portugueses. Fala um pouco primeiro do Estado português, que também tem essa característica, né? Do Estado português, que já tem essa característica, que começa a colonizar o Brasil, e começa a implantar essa mesma mentalidade. O termo que ele usa aqui no livro é estatista, tá? Então é basicamente sobre o estatismo que ele vai falar. A gente tem a falsa ideia de que a gente vive num capitalismo aqui no Brasil. Mas o fato é que a gente tem um governo monstruoso. Por que o governo é monstruoso? Não é porque ele é feio, é porque ele é gigante. Em tudo ele tem patas, os tentáculos dele estão em todos os lugares. Eu li recentemente uma matéria em algum site aí, estava falando sobre o tempo de... Qual é o tempo para você abrir uma empresa? Nos Estados Unidos são 5 dias. Em 5 dias você abre uma empresa nos Estados Unidos. Tem países que em 2 dias você abre uma empresa. O Brasil leva 120 dias. Leva, acho que 111 dias, para ser mais preciso. Quase 3 meses. Aliás, quase 4, entre 3 e 4 meses para você conseguir abrir uma empresa no Brasil. De tanta burocracia, encheção de saco, órgãos que você tem que ir, vai num, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Assim, o governo brasileiro faz de tudo para encher o saco de quem quer produzir, de quem quer gerar riqueza, de quem quer... Qualquer coisa que você queira fazer no Brasil é uma desgraça. Vai montar um boteco. Tem 300 mil taxas, tem da prefeitura, do estado, do governo federal, dos bombeiros, da vigilância sanitária, do cacete a quatro. É uma desgraça. Você gasta uma fortuna para conseguir abrir um boteco numa esquina. Um boteco de 5 por 5 numa esquina. Então, o que a gente consegue pegar no passo a passo desse livro é que a gente, na verdade, não tem um capitalismo realmente efetivo. A gente não tem iniciativa privada livre para poder produzir, para poder gerar divisas, para poder fazer o que tem que fazer. Para o país progredir, não é o governo que vai fazer o país progredir. O governo não produz nada. O governo só gasta o dinheiro que ele arrecada. Ele não produz nada, ele não gera nada. Quem gera riqueza no país é quem produz. É quem gera, quem cria o PIB brasileiro é de quem produz. O governo não produz nada. E desde a época que Portugal chegou aqui até os dias de hoje, a gente está acostumado a querer que o governo resolva tudo. Então é mais lei, mais lei, mais lei, mais lei. Ah, tem uma disputa entre dois grupos aqui. Não, então vai mais uma lei, mais uma lei. Depois da Constituição de 1988, foram promulgadas quase 10 milhões de leis subsequentes, entre as ordinárias, as portarias e tudo mais. Isso aí dá uma média de quase 708, acho que uma média de 780 leis por dia útil que foi criado. Teve um advogado mineiro, ele cita nesse livro aqui, que fez um livro reunindo todas as leis brasileiras. É um livro que deu 2,10 metros de altura
e não sei quantas toneladas. Pra você ter uma ideia, o tamanho, isso é o tamanho da quantidade de leis que o país tem. É, obviamente que isso só serve para emperrar os projetos, é para emperrar tudo a vida da pessoa, né? Então, o que esse livro mostra é isso. É que desde o começo da nossa colonização até os dias de hoje, passando por toda a parte da colonização, passando pelo Primeiro Império, Segundo Império, República, todas as repúblicas, né? República Velha, Novo Estado Novo e tal, até chegar nos dias de hoje, nós vivemos num regime basicamente de estatismo. Tudo é regulado pelo governo. E quais são os empresários? Qual é a iniciativa privada que prospera? A iniciativa privada que prospera é a iniciativa privada que está de acordo com os governos, que está em parceria com os governos. Então, vocês estão vendo agora, o Lava Jato está prendendo um monte de empreiteiros. Por quê? Porque no Brasil, que está em recessão, quem tem dinheiro para fazer grandes obras é o governo. Então é o governo que tem o mercado de fazer grandes obras, só o governo tem esse dinheiro para fazer isso. Então, as grandes empreiteiras estão todas reféns do governo. Se elas querem trabalhar, elas têm que trabalhar para o governo. Então, isso vai através de licitações. E aí a gente sabe como é a corrupção. Os empresários querem trabalhar, o governo vai ter que contratar algum desses empresários. Quem está ali na ponta é o cara da propina. Então, obviamente que vai sempre ter a corrupção e a propina, porque o governo, a gente sabe como é que funciona as negociações com o governo. Quem mais lucra e tem bons resultados com o governo, que é sempre parceiro do governo? Os bancos. Os bancos nunca lucraram tanto quanto nos governos Lula e Dilma, por exemplo. Aí você vê esses idiotas falarem que o PT é o partido que ele trouxe não sei quantos milhões de pessoas para o mundo do consumo, trabalhou para os pobres. Não, filho. Vai procurar nos jornais, nas estatísticas dos jornais, o lucro dos bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander. O Itaú dos o banco o lucro dos bancos aumentou ano a ano, é recorde atrás de recorde. Os bancos só lucram. Os bancos são os maiores adoradores do governo petista. Não foram os não sei quantos milhões que eles tiraram da pobreza, foram os não sei quantos bilhões que eles deram de lucro para os banqueiros. E os petistas nas campanhas, o Lula e tudo mais, não, porque vamos combater os bancos e os capitalistas e o cacete. Os capitalistas amigos do Estado continuam ganhando. Só quem não ganha é o capitalista que não é amigo do Estado, aquele que não tem parceiro no governo. Aquele que não tem parceiro no governo não consegue empréstimos de juro barato no BNDES, não consegue fazer obra para o governo, esse se lasca. Então o que a gente tem é isso. O que esse livro mostra aí, eu não quero falar muito para não estragar a graça do livro, mas ele vai numa progressão, historicamente, vai numa progressão desde o começo até os dias de hoje. Ele pega até 2015. Que era até as manifestações de 13 de março, as manifestações de 2015, não é de 13 de março, 13 de março foi esse ano, em 2016. Em 2015 não lembro quando é que foram as manifestações, mas ele pega já o começo das manifestações. Então é isso. Esse livro lembra muito. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Esse livro lembra muito do livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Quem seriam os... Eu não vou fazer a resenha do livro do Faoro agora, tá? Vou fazer a resenha do livro do Faoro num outro vídeo. Quem seriam os donos do poder no Brasil? Os donos do poder no Brasil é o Estado, a burocracia estatal, que são aqueles caras que os partidos levam para o Estado. O PT criou centenas de milhares de cargos comissionados. É tudo gente militante que encravou no governo que está sugando dinheiro nosso. Isso eu estou falando só do que é legal, fora aquilo que eles roubaram. Então é a associação do governo, dos políticos, com esses burocratas e com os empresários que fazem parceria com os governos. Os bancos, os empreiteiros e outros. As todo mundo que tem relação com o governo. A tal da Anatel lá,
o que que ela faz? Ela nada mais é do que ela foi criada para regular o mercado da telefonia, né? Certo? Então, só que eles não deixam, eles têm tantas burocracias, tanto processo burocrático para você conseguir entrar no mercado de telefonia, que empresas pequenas ou médias não conseguem entrar. Só as grandes conseguem entrar. E eles ainda por cima regulam o preço e controlam as tarifas também. Então você não tem uma economia de mercado livre, você tem uma economia de mercado regulada. Assim como acontece nas teles, acontece com todo o resto da economia brasileira. Tudo é regulado. Então, quem tem é, dinheiro e vontade de montar uma empresa, de produzir riqueza para o país, de dar emprego, esse tipo de coisa, não consegue, porque tem tanta burocracia, tanta chateação, tanta encheção de saco, o governo só atrapalha, que você não consegue implantar realmente um capitalismo saudável no Brasil. Então o que a gente tem não é um capitalismo, a gente tem um estatismo. Assim, algumas coisas a empresa, a iniciativa privada faz, só que tudo que ela faz é regulada, é controlada, fora a mordida de quase 30% ou de mais de 30% de tudo que é faturado no Brasil. Então a gente tem um Estado gigantesco que demanda muito dinheiro para manter, porque você tem muito funcionário público, muito funcionário comissionado, grande parte desse pessoal fazendo nada, coçando o saco, que a gente sabe que é assim, recebendo, porque não pode atrasar. E outra coisa, tudo com estabilidade, você não pode mandar embora. E com aqueles benefícios bacanas lá, depois de tanto tempo, recebe integral, o resto da população que está na iniciativa privada se lasca, porque isso aí não recebe aposentadoria integral, os outros recebem. Então, quer dizer, a gente tem um monte de problemas para solucionar no Brasil, que é um negócio chega a ser um tanto desanimador. Se você vê que durante 516 anos o Brasil não conseguiu mudar em nada praticamente a sua atuação política, o Estado é soberano em tudo, ele quer regular e controlar tudo, que eu não sei quando é que a gente vai começar a mudar para ver se um dia chega num patamar aceitável, um patamar parecido com o de países realmente capitalistas, né? Realmente que geram riqueza e que geram emprego, geram desenvolvimento para o país. Realmente você montar um negócio aqui, você empreender no Brasil é uma coisa, tem que ser valente, ter muita paciência, porque tudo que o governo puder fazer para encher o saco das pessoas, ele vai fazer, para atrapalhar e tudo mais. Então esse livro, apesar da gente já saber mais ou menos disso, pelo menos quem estuda história política já sabe da onde vem essa nossa mentalidade estatista, esse livro mostra que só que no decorrer de cada etapa da nossa história, isso só foi acentuado. Na época do Império, tinha também um controle bem grande por conta do imperador e dos políticos. E com a proclamação da República, aqui não fala muito sobre a proclamação da República, mas fala alguma coisa. Eu já tinha feito um livro sobre a proclamação da República, está nos comentários. É um livro de um amigo meu chamado O Reino que Não Era Deste Mundo. É um dos primeiros vídeos do canal. É um livro que fala basicamente do segundo Império, é o reinado o reinado do Dom Pedro II, até a proclamação da República. E lá conta muito bem os bastidores da proclamação da República. Aqui ele dá uma pincelada só. Mas com a proclamação da República a gente teve o mesmo problema. A gente teve os militares com o mesmo pensamento, principalmente com um pensamento baseado em Auguste Comte, um pensador positivista, né, o criador do positivismo. A gente teve, desde a centralização política com a República, foi muito maior do que com a monarquia. E essa centralização foi só acentuando, cada etapa da nossa República foi mais acentuada ainda. Então, o que esse livro faz é exatamente isso. Ele detalha, ponto a ponto, cronologicamente, exatamente de como é que a gente chegou nos dias de hoje. Eu estou citando o diagnóstico final, da onde saiu e como chegou. Se você quiser saber o passo a passo, aí você lê o livro, que é um livro muito interessante.
tá bom? E é um livro curto, porque assim, ele parece grosso aqui, né? Mas na verdade ele tem muita nota de rodapé, então assim, o livro vai até aqui. Vai até aqui, 275 páginas. Aí tem umas 20 páginas aqui de nota de rodapé, que tem os... E depois ele tem uma bibliografia muito boa aqui também. Tem umas... ele tem 19 páginas de bibliografia. Ou seja, ele tem muitos livros, ele indica muitos livros pra gente. Boa parte dos livros eu já conheço, eu já tenho inclusive. Mas tem muitos livros aqui que eu não conheci e tem muitos livros aqui que eu não tenho. Então, se você quiser ir mais a fundo, mais específico em algum dos temas que ele trata ali, tem aqui a bibliografia, você pode ir atrás dos autores e dos livros para você detalhar mais o assunto, ficar mais informado sobre determinados aspectos da vida política brasileira, tá bom? É um livro extremamente interessante e atual. Se você não tem a menor ideia da história política brasileira, compre esse livro, que ele vai te dar toda a noção introdutória da coisa e depois você se aprofunda com a bibliografia, se você se interessar, tá bom? É isso aí. Então, se você gostou, o dedinho para cima. Se você não gostou, o dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem lá a opção inscrever-se no canal. Você clica para receber todos os vídeos. O YouTube vai te mandar uma notificação sempre que eu colocar uma atualização no site, tá bom? E lembrando que os vídeos daqui que eu faço todos os vídeos que eu faço aqui são uma pequena amostra do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.